Boa noite, irmãos. Para nós é motivo de gratidão a Deus estarmos de volta, podendo desenvolver aquilo que o Senhor nos chamou. Quero agradecer pelas orações dos irmãos e suplicar a Deus que continue abençoando os irmãos a cada dia, como Ele tem feito até aqui. Eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 18. Hoje e no próximo domingo, se Deus quiser, nós ainda traremos uma exposição em Lucas a respeito da vinda de Cristo, da encarnação de Cristo. E se Deus quiser, no dia 1º, nós retornaremos com a exposição do 5º mandamento e assim continuaremos. Vamos ler a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. A palavra de Deus diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Mais uma vez, eu quero ter uma palavra de oração. Mais uma vez, Senhor, levamos as nossas vozes a Ti, Te louvando pelo privilégio de estarmos aqui, podermos cultuar o Teu santo nome neste dia, neste fim de tarde, podermos dizer que o Senhor é bom, podermos dizer que o Senhor é santo, podermos aqui ouvirmos da Tua santa palavra aquilo que o Senhor requer de nós, mas não só o que o Senhor requer de nós, mas aquilo que o Senhor faz para que façamos aquilo que o Senhor quer. Como é precioso para nós, porque sabemos que somos incapazes, mas Te agradecemos, porque o Senhor sabe disso muito mais do que nós. Porque muitas vezes nos achamos capazes, mesmo teoricamente, achando que somos incapazes. Muitas vezes os nossos sentimentos nos confundem, as nossas práticas nos dizem o contrário, tendemos a nos achar muitas vezes mais zelosos, tendemos muitas vezes a nos achar mais crentes, mais conhecedores, mais espirituais, mas a grande realidade, Senhor, é que só sabemos algo porque o Senhor interveio na nossa vida. Só temos salvação porque Cristo se manifestou salvadoramente em nossas vidas. Somos débeis, somos fracos, somos terríveis, depravados, e é o Senhor quem faz diferença em nós. É o Senhor quem modifica o nosso viver. Se fazemos coisas boas, isso é fruto da Tua graça, isso é fruto da Tua bondade. Se podemos Te servir na Tua casa, isso é fruto da Tua bondade. Se fomos vocacionados para o trabalho do Senhor, isso é Tua graça, Senhor. Não é porque um dia olharam para nós e nos viram simplesmente pelas nossas, pelo nosso zelo, como se isso viesse de nós. Isso vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. E nós Te agradecemos por isso. No nome de Jesus, nos abençoa, ilumina o nosso entendimento para que a gente possa compreender a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero iniciar esse momento com a citação de um pastor muito conhecido nosso, chamado Martinho Lutero. Ele certa vez disse: durante 20 anos eu tenho ensinado e acolhido a doutrina da suficiência da fé nos méritos de Cristo, pelos quais somos aceitos perante o tribunal de Deus. Contudo, aquele velho e tenaz engano me assedia de tal forma que ainda descubro uma tendência de aproximar-me de Deus, trazendo alguma coisa em minha mão,
pela qual possa merecer a sua graça. Não posso chegar ao ponto de lançar-me unicamente sobre a pura e simples graça, embora seja isso de suma necessidade. Interessante isso vir de alguém como Lutero, que naquele período bateu de frente com a Igreja Católica, e um dos seus pontos principais era exatamente essa questão, a justificação pela fé e não pelas obras. Ele diz que após 20 anos, ele ainda se via fazendo coisas para, como que dizendo a Deus: Senhor, eu mereço a tua graça, eu mereço a tua bondade. Nós temos pregado nos 10 mandamentos, e isso tem sido bênção para nós. Isso tem sido bênção na minha vida, eu creio que tem sido bênção na vida dos irmãos também. Mas há uma leve tendência, e eu não falo isso porque vejo coisas, mas porque o nosso coração é assim. A tendência no meu coração, eu creio que há no seu também, não porque tem no meu coração, mas porque a Bíblia diz que o meu e o seu coração não prestam. A tendência nossa é simplesmente olharmos para os mandamentos do Senhor e vermos: não, mas eu sou o cumpridor dos mandamentos, eu sou zeloso, eu guardo o dia do Senhor, eu não uso o nome do Senhor em vão, eu adoro o Senhor conforme a sua vontade, e eu tenho o Senhor como meu único e suficiente Deus. E simplesmente achar que guarda perfeitamente. Você não guarda perfeitamente. Você não consegue fazer isso. E nós nos deparamos aqui, obviamente, com uma cena onde temos um fariseu. E é claro, nós vamos perceber que os fariseus, eles tinham muitas leis. Mas os fariseus, eles guardavam também os mandamentos do Senhor. Não todos. Eles guardavam aqueles mandamentos que eles achavam mais convenientes. Eles separavam as leis em leis mais pesadas e em leis mais leves. As leis mais pesadas eles deixavam para lá, e eles guardavam, obviamente, as leis mais leves. E será que nós não tendemos a ser assim também? A relativizar aquilo que de repente nos convida a subjugarmos o nosso coração diante do senhorio de Cristo? Muitas vezes, irmãos, nós nos portamos como este fariseu. Nós nos achamos superiores. Esta colocação de Lutero, ela é a nossa colocação também. E sabe quando isso aparece? Não quando nós discursamos, no sentido de ninguém, em sã consciência, vai chegar e dizer: não, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção nessa igreja. Eu sou uma pessoa, assim, essencial aqui na igreja. Se eu não estou na igreja, a igreja não existe, a igreja não caminha. Mas não é assim que nós fazemos. Como nós fazemos? Nós nos comparamos. Nós, muitas vezes, no nosso discurso em relação à deficiência do nosso irmão, nós demonstramos o quão nós somos zelosos. O quão a nossa casa faz coisas que os demais não fazem. E nós temos assim a postura dos fariseus. Você pode, externamente falando, guardar os 10 mandamentos e ir para o inferno. E aí você me diz: mas como assim? Isso é um absurdo. Deus não quer só externalidade, Deus quer internalidade também. Não adianta só ter uma postura externa se eu não tenho uma motivação correta. Eu preciso ter as duas coisas. Claro que todos aqueles que têm uma motivação correta buscam guardar os mandamentos de Deus. Eu não estou dizendo que não devemos fazer isso ou cairmos no reducionismo, como já falei domingo pela manhã. Mas todos nós somos pecadores mesmo e não tem como guardar a lei do Senhor. Não. Mas Deus, Ele não quer somente posturas. Deus quer atitudes. Nós devemos adorar a Deus não é só em verdade. Lembre-se do que Jesus diz: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito também, em espírito e em verdade, ou seja, com a palavra de Deus, mas também com a atitude correta. Diante do Senhor, irmãos, só existe algo relevante em nós, é o sangue do Cordeiro. Quando o vingador passa, ele olha aquele sangue nos umbrais da porta. Agora eu estou aqui trazendo uma ilustração, óbvio, de algo que aconteceu, mas é exatamente o sangue de Cristo que faz com que Deus simplesmente não acabe comigo e com você. Claro, Deus nos amou, e Deus nos ama não por causa de Cristo. É importante dizer isso. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho.
As pessoas às vezes tendem a achar que Deus nos ama por causa de Cristo. Não. Cristo veio por causa do amor de Deus por nós. O amor de Deus é eterno por nós. E Ele nos justificou no Seu Filho, de modo que é por causa, sim, da obra santificadora, da obra de Cristo, a Sua obra perfeita, que nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. E nós podemos dizer, sim, somente ponho a minha fé na graça excelsa do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Um autor chamado Augusto, ele diz o seguinte: nada trago em minhas mãos, apenas me agarro à tua cruz. Nu venho a ti para me vestir. Dependente, busco a graça em ti. Tolo, fujo para a fonte. Lava-me, Senhor, ou morro. Rocha eterna, partida por mim, deixa-me esconder em ti. Nós temos aqui diante de nós, conforme já disse, uma parábola. É importante nós sabermos, domingo passado tivemos também uma pregação em cima de uma parábola, e a parábola, como vocês já devem ter visto, ela é uma alegoria, ela traz uma história, não necessariamente uma história real, mas a ideia dessa história, dessa ilustração, é trazer verdades. Ilustrar várias verdades, aplicando isso ao nosso contexto. O princípio, na verdade, o propósito dessa parábola aqui, diante de nós, é exatamente falar a respeito da justificação que vem somente pela fé, alicerçada totalmente em Deus. Nenhuma fé em nós, mas totalmente naquele que é perfeito. Então, diante disso, eu convido você a meditar comigo sobre o tema Não confie em si mesmo. Você não pode bancar a sua salvação. Não confie em si mesmo. Você não pode bancar a sua salvação. Nós temos dois personagens aqui. O primeiro personagem que nós temos é o fariseu. Vamos, mais uma vez, a partir do versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O primeiro personagem que nós temos aqui é o fariseu. Essa seita, a seita dos fariseus, ela surge naquele período que nós chamamos período interbíblico, é aquele período de 400 anos de silêncio. Alguns vão dizer isso, outros não concordam, mas foram 400 anos onde há uma separação ali entre o Antigo e o Novo Testamento. O povo de Deus estava, em muitos momentos, sob o exílio, em contexto de escravidão. E aí os fariseus, eles surgem com uma proposta positiva. A proposta dos fariseus, do surgimento deles, era exatamente combater essas nações que buscavam impor suas culturas pagãs no contexto de Israel, e assim acabar com a tradição do povo hebreu. Os fariseus, eles surgem exatamente com esse propósito: conservar o ensino, conservar a tradição, uma boa tradição. Eles eram chamados de hassidins, ou seja, eles eram chamados de separados. Mas nós percebemos ao longo do tempo que este grupo, este partido religioso, ele vai perdendo o seu propósito de conservar a boa tradição, conservar a boa doutrina. E eles começam então a se vangloriar daquilo que eles estavam fazendo. Perceba, eles nascem com o propósito de conservar a tradição já existente, mas ao longo do tempo eles vão acrescentando leis. Eles vão acrescentando tradições. E o propósito disso era exatamente o reconhecimento e o mérito através da observância externa dos ritos e formas de piedade. Tal como lavagens cerimoniais, jejuns, orações e esmolas. Eles faziam o que faziam, não por zelo, mas com o intuito agora, no período de Jesus, de serem vistos pelos homens. Olha como eu sou piedoso. Olha como eu guardo o dia do Senhor. Olha como eu não uso o nome de Deus em vão. Olha como eu sou reformado. Eu conheço os meandros da teologia reformada. Eu, de fato, sou zeloso. Eu preciso que vocês saibam que todos os dias eu faço a minha devocional. Eu preciso que vocês saibam
que todos os dias eu faço o culto doméstico na minha casa. Eu preciso que vocês saibam que todos os dias eu estou evangelizando. Eu preciso que vocês saibam daquilo que eu estou fazendo. E é claro, irmãos, será inevitável que o bom testemunho ele chegue nas pessoas. Isso será inevitável, mas eu não posso ter uma postura de autopromoção. A piedade, o nosso coração é tão enganoso que muitas vezes há crueldade na nossa piedade, há pecado da nossa santidade. Spurgeon já dizia isso. Nós precisamos tomar cuidado para não cairmos neste erro dos fariseus. Eles se tornaram inimigos amargos do Senhor Jesus. Jesus, em muitos momentos, ele teve a postura de fato, ir àqueles que mais precisavam, aqueles que estavam marginalizados da sociedade. E Jesus, em muitos momentos, ele foi duramente criticado pelos fariseus. Duramente criticado. E Jesus, obviamente, não deixou por menos. Jesus, ele duramente criticou os fariseus. Não é à toa que ele chama os fariseus lá em Mateus de filhos do inferno. Então perceba, este era o grupo que nós temos aqui. Nós temos também os publicanos, representado obviamente por este publicano. Quem eram os publicanos? Eram judeus. Eles eram nomeados por governadores romanos e eles tinham a tarefa de cobrar impostos. É interessante quando a gente fala a respeito de publicano, porque parece que Jesus ele não tinha uma atitude totalmente negativa ao trabalho em si. O ponto de Jesus era exatamente o fato dos publicanos cobrarem além do que era devido. E por que eu falo isso? Volte, por favor, a Lucas capítulo 3, e você vai perceber isso que eu falei para você. A partir do versículo 10, Lucas capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus diz: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Simples, muito claro aqui. Então o ponto era que a maioria dos publicanos, ou se não todos os publicanos, eles cobravam além daquilo que era estipulado. E muitos deles, por conta de cobrarem muito além daquilo que era estipulado, eles tornaram-se ricos. Eram marginalizados pelo povo judeu, eram judeus, mas eram marginalizados pelos os próprios judeus. Eles não entravam na casa dos judeus e eles contratavam pessoas da bandidagem mesmo. Os historiadores dizem isso para nós, para muitas vezes sequestrar aqueles que não pagavam o preço que eles estipulavam. Muitas vezes eles chegavam a agredir as pessoas. É exatamente esse tipo de pessoa que está aqui no templo orando juntamente com esse fariseu. O dinheiro era cobrado a todo custo. Eles eram, de fato, terríveis. Agora, volte mais uma vez o capítulo 5. E você vai perceber a atitude do Senhor Jesus quando chamou Levi. Ainda no capítulo 5, Jesus ele chama Levi: segue-me. E mais para frente nós temos este relato. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É exatamente sobre este público que Jesus vai. Claro, houveram fariseus que foram salvos? Sim. Nós temos um exemplo muito claro para nós, é o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo era fariseu e foi chamado pelo Senhor. Não tinha aquela ideia de, era fariseu, então estava todo mundo condenado. Não, Deus tem os seus eleitos. E muitos deles estão entre os publicanos e outros estão entre os fariseus.
Mas naquele contexto, os fariseus, eles representavam aquele grupo que se achavam mais crentes, que se achavam mais zelosos, mais conhecedores da verdade. E é interessante nós percebermos a atitude do Senhor Jesus de ir exatamente àquelas pessoas mais marginalizadas. Então nós temos esses dois personagens. Nós temos duas orações aqui. Ambos sobem ao templo com o propósito de orar. O fariseu, ele orou cheio de orgulho. Olha o que diz o versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si, para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O templo era o local preferido dos fariseus que iam para lá, não com o intuito de buscar a Deus. Obviamente eles iam com o propósito de parecerem aos homens. Eles não podiam entrar muitas vezes no local onde somente os sacerdotes podiam entrar. Então eles ficavam na parte externa e ali eles oravam alto, a fim de serem vistos pelos homens. Interessante, e uma das vezes que eu viajei e estive no aeroporto de Guarulhos, eu vi uma cena que eu não acreditei. Foi a primeira vez que eu vi, e eu vi exatamente um fariseu. E ele estava exatamente vestido como um fariseu, né? Aquela túnica, o filactério, né? Uma corda, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver, mas no braço esquerdo, ali, uma caixinha na testa, representando ali a lei, aquilo representando a questão da lei também. Interessante, muito irônico, porque o filactério ele fica exatamente no braço esquerdo por ficar próximo ao coração, mas era exatamente onde a lei do Senhor não estava. Por isso que o Senhor Jesus, ele responde ao escriba: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eles não faziam isso. E ele estava ali, e ele em pé, abriu o livro, e eu, obviamente chocado com aquela situação, mas de longe, que eu queria contemplar aquela cena. Se ficasse perto olhando para ele, ele podia, sei lá, fazer alguma coisa comigo. Então fiquei longe olhando, e eu percebia que era exatamente isso que acontecia. Enquanto ele falava, ele olhava para as pessoas. Enquanto ele falava, ele simplesmente ficava ali, olhando para todos que estavam ali. Olhem o quanto eu sou espiritual. E isso aqui, irmãos, não é uma questão de pré-julgamento. É um fato, né? Uma cena que nós contemplamos ali. Aquele fariseu, o fariseu relatado aqui na parábola, ele fazia exatamente isso. Ele orava com o fim de ser visto pelos homens. Muito provavelmente, nas horas de oração, que era entre 9 da manhã, 3 da tarde, eles se achegavam ali no pátio externo, onde muitas pessoas passavam, e eles ali esboçavam a sua espiritualidade. O publicano, ele sobe também com o mesmo propósito, orar. Mas a diferença é que o publicano, ele ora de maneira humilde, enquanto o fariseu ora de maneira orgulhosa, o publicano ora humildemente. E, irmãos, para que a gente tenha uma pequena noção do que estava acontecendo aqui, imagine você convidaria tranquilamente não, na boa, responda isso no seu coração, tranquilamente: período de Natal, eu vou chamar uns 3 traficantes para ir jantar na minha casa. Você faria isso? Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Imagine você, um traficante, entrando aqui na igreja, arrependido dos seus pecados e buscando a Deus. Conforme já foi dito, eu não sei se numa ocasião de aula, imagine você, um travesti, de repente entrando aqui, arrependido pelos seus pecados e querendo buscar a Deus, ouvir a voz do Senhor. Era algo mais ou menos desse tipo. As pessoas, obviamente, quando passavam por ali e viam aquele publicano orando, elas deveriam ficar chocadas, porque não era algo comum. Mas Jesus combate fortemente a atitude do fariseu. E eu apenas menciono aqui Mateus capítulo 6, versículo 5, que diz o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Entenda, Jesus não está criticando aqui o fato de orar em pé nas praças. Jesus está criticando aqui exatamente a motivação.
Se você for olhar o capítulo 5 de Mateus, no versículo 16, você vai ver Jesus dizendo o quê? Assim brilha a vossa luz diante de quem? Alguém lembra? Diante dos homens. Mas a motivação em Mateus 5,16 é para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A motivação dos fariseus era para que vejam as minhas boas obras e glorifiquem a mim que estou na terra. Era exatamente o contrário, é exatamente isso que Jesus critica. Nós temos aqui dois personagens, eles sobem com o mesmo propósito de orar, e há dois sentimentos, duas atitudes, na verdade, envolvidas aqui. A primeira é do fariseu que se achava justo. Olha o verso 11 mais uma vez, por favor. Verso 11 e verso 12. Mais uma vez, nós vamos perceber aqui que os fariseus, eles confiavam em si mesmos. Esse fariseu, ele confiava em si mesmo. Ele se achava justo. Ele diz, no verso 11, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O fariseu, ele se dirige a Deus e depois ele começa a se gabar dos seus feitos e se achar melhor do que os seus. Não há uma confissão de pecado aqui do fariseu. Ele simplesmente dá graças a Deus. Olha só, ele inicia com um discurso piedoso. A falsa piedade, ela não se demonstra de maneira às vezes explícita. Ele dá graças a Deus. Mas ele dá graças a Deus porque ele não é como aquela pessoa. E esse é o nosso grande perigo. O grande perigo. Senhor, muito obrigado, porque o meu casamento não é como o de fulano. Senhor, muito obrigado, porque os meus filhos não são como o de cicrano. Senhor, muito obrigado, porque a minha atitude na igreja não é como a de muitos. Muito obrigado, Senhor, porque a minha oração, ela não é como daquele irmão que foi chamado para orar e orou de uma maneira vergonhosa. Muito obrigado, porque eu oro melhor do que ele. Senhor, muito obrigado, porque eu tenho sido chamado para fazer isso e aquilo. Muito obrigado, porque eu percebo que... Porque o Senhor tem me abençoado. O Senhor tem sido gracioso comigo. Irmãos, muitas vezes nós escondemos motivações erradas dentro do nosso coração e caímos no mesmo erro do fariseu. Se há alguém com quem você deve se comparar, esse alguém é o Senhor Deus. E quando você se compara com Ele, você percebe que você não é nada. Quando você tenta se comparar ao padrão de Deus, expresso em Cristo, você só pode dizer aquilo que Isaías disse: ai de mim, porque sou um pecador de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Não há motivo algum para nos vangloriarmos. Não há motivo algum para acharmos que simplesmente Deus está fazendo o que está fazendo nas nossas vidas porque temos colaborado com Deus. Não, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus é quem motiva, Deus é quem opera em nós o querer e o realizar. Deus faz em nós. Essa foi a atitude de Isaías lá no capítulo 6. Essa atitude nós percebemos também em Pedro. Olhe Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas 5, versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Não sou digno. Todo crente honesto, ele sabe que ele não merece a salvação. Ele sabe que ele não merece as bênçãos de Deus. Ele sabe que ele não merece os dons que ele tem. Por quê? Porque nós somos muitas vezes péssimos administradores daquilo que Deus nos deu. Muitas vezes não, somos. Mas por que fazemos coisas diferentes? Porque o Espírito de Deus habita em nós e nos leva a fazermos aquilo que Ele quer. Entenda, não estou falando algo no sentido de dizer que somos robôs diante do Senhor e que não existe voluntariedade do nosso coração. Mas a causa é Deus. É isso que eu estou falando. A causa é o Senhor. Se o Senhor não agir,
continuaremos do mesmo jeito. Se o Senhor não iluminar o nosso entendimento, sairemos daqui da mesma forma. Ou até entendendo o que foi pregado, mas incapazes de aplicar isso à nossa vida. É Deus quem age em nossos corações. O fariseu, ele chega diante do Senhor, ele se compara ao publicano: graças te dou, porque não sou como os demais homens, nem ainda como este publicano. Ele faz isso e ele expõe aquilo que ele faz. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Se ele tinha essa ousadia de fazer isso diante do Senhor, quanto mais diante dos homens. Não é à toa que o Senhor repreende-os em muitos momentos por se gabarem diante das pessoas. Muito cuidado com os testemunhos que você dá. Muito cuidado com a motivação do seu coração ao falar sobre aquilo que você tem feito, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Eu não estou dizendo que não podemos fazer isso, eu estou falando cuidado com a motivação. Cuidado. O nome do Senhor é que deve ser, de fato, exposto. Mas aquele fariseu, ele dizia: não, esse cara sou eu sou fantástico, né? Eu, de fato, sou muito bom. E assim, irmãos, nós nos deparamos muitas vezes com esse grande perigo nos nossos corações, de fato, acharmos que merecemos o céu. Merecemos o céu porque conhecemos algumas coisas, merecemos o céu porque fazemos algumas coisas e temos este sentimento de justiça, de autojustificação. O publicano, ele já tem uma atitude diferente, conforme já disse, ele tem uma atitude humilde. Ele sentia-se de fato um pecador. Olha o verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano, ao contrário do fariseu, ele não confiava nem um pouco em si mesmo, pois não ousava nem mesmo olhar para cima. Tal era a sua vergonha, tal era a sua atitude humilde diante de Deus. O publicano, ele se comparava exatamente com Deus. A referência do publicano era o próprio Deus. E quando ele se olhava, quando eu falo se comparar, é de fato ter Deus como referência. Se Deus é aquele com quem eu devo me colocar, diante de quem eu devo me colocar, eu percebo: eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não tenho coragem nem mesmo de olhar para cima. Perceba, ele estava longe, é isso que diz o verso 13, estando em pé, longe. Ele estava longe porque, obviamente, ao se aproximar, certamente ele seria ali censurado. As pessoas chutariam ele, tirariam ele dali. Mas ele mesmo ali, ele clamava ao Senhor. Ele se sentia envergonhado, ele lamentava diante de Deus em relação aos seus pecados. Ele continuava batendo no peito em sinal de humilhação, autoacusação, quase desespero. Ele estava consciente da santidade de Deus, ele estava consciente do seu pecado. O publicano se coloca não como melhor do que alguém, mas como o pecador. E aí nós relembramos aquilo que mencionamos no início, o hino que diz: nada trago em minhas mãos, apenas me agarro à tua cruz. Nós precisamos resgatar essa sensibilidade nos nossos corações. Precisamos. A sensibilidade do nosso próprio pecado. Precisamos muitas vezes parar para pensar um pouco mais na miséria dos nossos corações. O quanto nós somos miseráveis diante do Senhor Deus. Olha a atitude de Davi no salmo que foi lido, Salmo 51, no versículo 1 ao versículo 3. O salmista diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A nossa grande tendência, quando nos achegamos a Deus em oração, muitas vezes a tendência de sermos cínicos diante daquilo que temos feito, da atitude que temos tomado. Mas, irmãos, muitas vezes estamos tão cegos para as nossas atitudes, para o nosso próprio coração, que não percebemos. Mas Deus é paciente. E se você é do Senhor, eu não tenho dúvida que Deus tem trabalhado no coração. Deus faz isso.
Deus, Ele de fato resgata isso em nós, porque nós pertencemos a Ele. Nós devemos ter a atitude do publicano: Senhor, sê propício a mim, pecador. Nós devemos ter uma atitude de humildade diante de Deus, não porque isso parece bonito, mas porque essa é a única resposta que nós devemos ter diante da imensa santidade de Deus. Quem somos diante da imensa santidade de Deus? Quem somos diante do padrão moral que Deus estabelece para nós nos 10 mandamentos? Não somos nada, irmãos. Não somos absolutamente nada. Nada. E é interessante como isso até muda a nossa forma de falar com as pessoas. Isso muda a nossa forma de nos dirigir a algumas pessoas diante dos seus pecados. Porque nós passamos a entender, olha, eu poderia estar aí onde você está. E eu quero dizer algo, eu já estive em muitos momentos onde você está. É a graça de Deus na minha vida. A nossa atitude em relação ao nosso irmão tem que ser uma atitude de resgate. E não uma atitude, peraí, senta aqui, me ouve, olha, eu vou ser duro com você agora, eu tenho muitas coisas para lhe dizer, mas eu não arregaço as minhas mangas para ajudar o meu irmão. A nossa atitude é ser propício a mim, pecador. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. O risco do farisaísmo continua, mesmo debaixo de uma boa teologia, obviamente mal compreendida. A nossa teologia é maravilhosa, se bem compreendida, obviamente ela nos levará a uma vida de piedade. O versículo 14, nós temos aqui os resultados. Nós temos 2 personagens, o mesmo propósito, duas atitudes e 2 resultados. Olha o versículo 14, desculpa. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Ele está falando, obviamente, da oração do publicano. Este desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Porque todo o que se exalta será o quê? Mas o que se humilha... Quem era externamente mais zeloso aqui, o publicano ou o fariseu? Fariseu? Externamente, era o fariseu. Ele jejuava, ele dava o dízimo, ele não era roubador, não era injusto, não era adúltero. Isso na cabeça dele. Quando a gente para estudar as implicações dos 10 mandamentos, ele era tudo isso aqui. A palavra de Deus nos diz que o publicano, ele desce justificado. O fariseu, ele sobe aquele templo, ele vai ali, ele entra no templo achando que já estava no céu. E ele desceu pensando a mesma coisa, mas na verdade ele estava no inferno. O publicano, ele entra no templo com a certeza de que ele estava no inferno, mas ele desce agora com a certeza de que ele estava no céu, não por ele, não por aquilo que ele estava fazendo, mas por aquilo que Cristo fez por ele. Essa é a diferença. O publicano, ele desce dali justificado, ele foi declarado justo. Você sabe o que isso significa? Cristo, ele vem, ele encarna, ele vive de maneira perfeita, e ele pega esta vida perfeita e ele atribui isso a você. É exatamente isso. Olha, eu vou receber aqui o meu diploma de alguém que viveu de maneira perfeita. Ok, peguei. Eliomar, é seu. Você viveu de maneira perfeita. Isso é um absurdo para nós. Mas entenda, a igreja, ela será apresentada diante do Pai, irrepreensível, sem ruga, sem mácula. Ou seja, a justificação, ela é a atitude de um Deus que é juiz, que nos declara justos. Diante da lei de Deus, você não tem nada que seja contra você. Você pode parar numa blitz policial, alguém puxa a sua carteira de motorista, está limpo, está tudo certo. As suas multas foram atribuídas a Cristo e Ele pagou no seu lugar. Isso é justificação. Deus trata você agora como se você tivesse vivido a vida de Cristo. Você agora é chamado à mesa. Você agora tem um lar. Você não só foi liberto da prisão, mas esse Pai que te libertou da prisão, Ele agora diz, venha morar na minha casa.
A partir de hoje você será o meu filho. E sabe o que mais choca os nossos corações? Nós matamos o filho desse pai que nos libertou. Mas foi por amor que ele fez isso por mim e por você. Não foi isso que aconteceu? Não foram os nossos pecados que mataram a Cristo? E o que foi que o pai fez? Ele nos redimiu e nos proveu um lar. E nos proveu identidade. Você não é um órfão, você tem um pai. Um pai perdoador. Um pai que é capaz de perdoar um assassino, como eu e você, que matamos o seu próprio filho. Há perdão para aqueles que se humilham diante do Senhor. Há justificação para aqueles que, de fato, reconhecem a sua miséria diante de Deus. Pode ser que este seja o seu caso aqui nesta noite, você que de repente não conhece a Deus. Ou você que está aqui já há muito tempo, há muitos anos, e ainda não conhece o Salvador, e que de repente, devido às atividades da igreja, você muitas vezes não para refletir sobre o futuro da sua alma, não para refletir sobre a eternidade, não para refletir sobre a segurança da salvação, a certeza da salvação. Saiba, meu querido, todos nós, precisamos ter um encontro salvador com o Redentor. Todos nós, Deus nos salva individualmente, não importa se você nasceu num lar cristão. Você precisa ter um encontro com o Redentor. Você precisa ter a atitude que o publicano teve, ser propício a mim, pecador. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, Senhor. Muitas vezes as minhas atitudes servem para que os homens me aplaudam. Muitas vezes as minhas atitudes servem para maquiar uma santidade que eu não tenho. Mas, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ser propício a mim, pecador. Eu não quero viver dessa forma. Eu quero, de fato, glorificar o Teu nome. Eu sou errado, Senhor. Eu não presto. Tem misericórdia de mim. É exatamente o que nós percebemos aqui. O publicano, ele não vai ao templo porque ele resolveu suas pendências. Ele resolve as pendências e vai ao templo então porque agora está tudo bem. Não. É exatamente nesse contexto. Ele chega ali porque ele reconhece a necessidade que ele tem de um Redentor. Jesus, quando salva Levi na coletoria de impostos, Jesus não disse, olha Levi, eu vou te dar uma semana, você vai para casa, reflete na sua vida, muda de atitude e aí eu vou ver se eu te salvo. Não, Jesus salva lá. Trazendo para um contexto mais próximo do nosso, sim, irmãos, porque isso causava escândalo naquela época. E você precisa entender algumas analogias para que você possa... Eu preciso fazer algumas analogias para que você possa entender. Jesus, ele vai muitas vezes naqueles dias... Aqueles momentos noturnos, aquelas pessoas que se encontram em esquinas, em horários inapropriados, e você sabe do que eu estou falando, é ali. E ele salva pessoas, ele redime pessoas. Levi estava sentado na coletoria, estava ali sentado fazendo o seu trabalho, roubando pessoas, enganando pessoas, e Jesus vai exatamente ali. E muitas vezes, nós tendemos a achar que Deus nos salva, que Deus nos tem como seus queridinhos porque estamos na igreja. E muitas vezes estamos na igreja, mas estamos miseravelmente na igreja. Por quê? Porque estamos aqui por estar. O nosso corpo está aqui. Isso é um alerta para os filhos de crentes. Vocês precisam ter um encontro salvador com o Redentor. E Deus, pela sua imensa graça, afasta de nós as nossas transgressões, aquelas que serviam para nos acusar. Simplesmente somos justificados pela sua graça. Miqueias 7, versículo 19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O publicano foi adotado por Deus e agora, mesmo sendo marginalizado pela sociedade, no céu, era conhecido como filho do Criador do universo. Qual é a atitude que nós temos alimentado diante do Senhor? Uma atitude de vaidade?
ou uma atitude de humildade, entendendo que até o simples fato de estarmos aqui é fruto da providência de Deus, da providência bondosa do Senhor. Não se compare ao seu irmão. Não se compare. Clame a Deus por misericórdia. E se Deus, e Ele tem feito isso, se você de repente se deparar com as minhas debilidades, com as debilidades dos demais, não nos esqueçamos que nós também somos pecadores. Alguns vão pegar isso e vão dizer, então não vamos disciplinar ninguém. Vai para outro extremo. A gente vai ter oportunidade, se Deus quiser, no ano que vem, de pensarmos um pouco mais detalhadamente sobre essa questão da disciplina e percebermos como isso é fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Não se compare. Se veja diante do Redentor e perceba o quão Ele é gracioso, o quão Ele é bondoso com você. Eu quero finalizar, mais uma vez, citando o teólogo Augustus. Não é Augustus Nicodemos, tá? Ele escreveu o hino Rocha Eterna, mais uma vez aquela mesma estrofe. Nada trago em minhas mãos, apenas me agarro à tua cruz. Nu venho a ti para me vestir. Dependente, busco graça em ti. Tolo, fujo para a fonte. Lava-me, Senhor, ou morro, rocha eterna, partida por mim. Deixa-me esconder em ti. Fuja da ira de Deus, se refugiando no próprio Deus. Ele é aquele que provê salvação, justificação, redenção para os seus eleitos. Que Deus o abençoe. E se porventura eu não vi todos os olhares aqui, mas se de repente há alguém que eu ainda não vi, você é visitante, se você quiser conversar comigo, você pode me procurar após o culto. Ou até mesmo você da igreja, se você ficou com alguma dúvida, por favor, me procure e vamos conversar mais sobre isso. Que Deus nos abençoe e aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez?